Não estude S4HANA pelo Google. Sejam todos bem-vindos à live do Desan. Primeiramente, vou me apresentar aqui, como sempre, e a gente começa o conteúdo depois. Eu sou o Fábio Desan, instrutor e especialista S4HANA, entusiasta por educação, tanto no ponto de vista de aprender, como de transmitir o conhecimento ao próximo. Tenho mais de 10 anos de experiência SAP e destaco aqui algumas certificações que eu possuo. São 6 certificações, sendo 4 de S4HANA, e dentro dessa de S4HANA eu tenho uma certificação bem diferenciada, que é a certificação de Cloud. Muda muito o approach do produto Cloud, de S4HANA Cloud. Então, como de praxe, se inscrevam aí no canal, dá o joinha. Não estude S4HANA pelo Google. Esse é o tema que eu quero conversar aqui com vocês hoje. Como assim, Fábio? Você tá maluco? Como que eu não vou estudar pelo Google? Então eu vou, durante a apresentação aqui, durante este vídeo, eu vou falar porque em qual momento você tem que usar o Google, ou como você tem que usar o Google, e os cuidados para ter para estudar o S4HANA ali pelo Google. Se a gente usar o Google, vamos supor que eu não conheço o S4HANA ainda, tá bom? Eu não tenho uma base do que eu quero estudar e simplesmente eu falo assim, eu acordo uma semana ou um mês, ou eu fui para uma entrevista que eu não tenho conhecimento de S4HANA, eu falo, vou estudar S4HANA. Aí o que a gente faz? Vai lá no Google e tenta estudar. Então eu vou dar aqui os meus pontos de vista para você que está nesse cenário, que esse pode não ser o melhor caminho quando você está iniciando nessa trajetória. Quando você já tem ali algumas experiências, participou de projetos, já estudou alguma coisinha do S4HANA, aí você consegue, você deve sim aqui usar o Google para quando você vai se aprofundar em determinado conhecimento. O que acontece? Se você vai iniciar estudando pelo Google, a gente está procurando uma agulha no palheiro. E eu estou dando um exemplo aqui de S4HANA, mas isso se aplica para outros conceitos que a gente quer estudar também. Então, o Google diretamente, dependendo do cenário, ele não é a melhor primeira fonte de informação. Então, pode ser que se você for entrar nesse jogo de estudar alguma coisa, pode ser que o Google não seja. E tem dicas até de como pesquisar no Google, como filtrar a pesquisa, chegar em um cenário mais aderente. Então, o Google está cheio de informação ali. Então, se eu for pesquisar ali no Google S4HANA, eu estou querendo pegar uma agulha no palheiro. Então, primeiro, eu tenho como pesquisar no Google. Então, existem diversos vídeos, posts aí, como ter um resultado mais assertivo. Mas eu quero te ajudar aqui para que vocês não fiquem procurando agulha no palheiro quando a gente fala de S4HANA/Google. Dá a impressão também que a gente pode ficar preso num trânsito. Que a gente entrou lá no Google. Nós vimos aqueles, assim, milhares e milhares de informações sobre S4HANA. Tá bom, Fábio, eu posso pesquisar S4HANA Logística, S4HANA Finance. Mesmo assim, é muita coisa no Google. O algoritmo do Google está pegando cada detalhe. E o quanto mais específico a gente for, o Google consegue nos ajudar mais. Então, se você está num cenário genérico assim, você quer estudar o S4HANA de uma maneira abrangente, é o seu primeiro contato, o Google ele pode te atrapalhar. Você vai ficar se sentindo assim, numa areia movediça, que você fala, poxa, estou com tanta informação, que esse conjunto de informação, ele vai como se fosse uma areia movediça. Você vai afundando nela, afundando. Aí quando for ver, você chegou lá na frente e você falou, poxa, estudei tanto S4HANA, mas tenho aquela sensação que eu não saí do lugar ainda. Então, é nesse sentido, é com essas premissas, esses detalhes, que eu, Fábio Desan, eu entendo que o Google pode não ser uma melhor forma
de estudar o S4HANA. E eu vou falar aqui para vocês uma melhor forma, tá bom? Vou falar aqui como que eu estudo até S4HANA hoje. Eu já estudei, no começo eu tentei estudar muito pelo Google, muita informação, e você fica com dificuldade para consolidar informações. Aqui eu fiz uma pesquisa um pouquinho antes da live, então eu fui lá e digitei somente S4HANA. E eram mais de 7.490.000 resultados. Então, assim, o problema hoje em dia não é encontrar a informação. O problema hoje em dia é que tem muita informação. Em qualquer assunto, aqui eu estou trazendo o contexto de S4HANA, contexto mais aqui para funcional, S4HANA, pleno e sênior ali. Porque como que a gente consegue tirar proveito, ter um estudo eficaz das informações gratuitas que estão disponíveis? E hoje o problema é o excesso de informação. Então eu googlei ali, vieram diversas informações para cima de mim, que estão disponíveis para eu consultar naquele momento, e eu não sei para onde ir. Parece que eu estou num tiroteio, sabe? Tá vindo informação de todo lado, a informação está parecendo bala perdida. Às vezes eu estou tomando uma aqui, outra aqui, então não estou conseguindo lidar com elas. Então é o information overload que a gente passa hoje. Então a gente passou numa era lá onde não tinha conhecimento disponível, de certa forma. O conhecimento que tinha para acessar era difícil, quem detinha esse conhecimento vendia. Então a gente passou por essas fases aí da informação. E se você tem conhecimento hoje, está escondendo e não está ensinando alguém, um amigo, alguém, você está perdendo uma excelente oportunidade de evoluir e de aprender. Eu digo isso por experiência própria, por caso real. Então é o que acontece comigo. Hoje mesmo eu aprendi algo, eu estava preparando aqui os últimos ajustes dessa live e eu aprendi algo que eu já tinha o conceito, mas eu consegui me aprofundar um pouquinho mais. Então eu vou compartilhar com vocês. Então o primeiro ponto aqui, eu preciso alinhar algo para o nosso bate-papo. Eu preciso que a gente esteja alinhado para então a gente começar a conversar. Então, primeiro ponto. Aprender a aprender. Em um cenário onde tem tanta informação, se eu quiser pesquisar sobre S4HANA, sobre culinária, sobre criatividade, sobre soft skills, sobre como aproveitar ao máximo a viagem, entre outras coisas, eu vou ter muita informação disponível na internet. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender a aprender. Então, eu vou compartilhar aqui uma dica que me ajudou muito, tá bom? Quando eu fiz, acho que há uns 5, 6 anos atrás, eu fiz esse curso aqui, Aprendendo a Aprender. O nome dele é Learning How to Learn. Ele é... A porta-voz dele, a principal, acaba sendo a doutora Barbara Oakley. Tem também um outro doutor lá, o Dr. Tennessee, se não me engano. E tem esse curso nesse site Coursera, é um curso gratuito. Se eu não me engano, é que eu acabei não pesquisando isso um pouco antes da live. Esse é o curso online mais acessado, que mais pessoas já fizeram no mundo. Se eu não estiver enganado, tá? Esse é o curso mais feito, com o maior número de inscritos online. Acho que no final você paga uma certificação, alguma coisa. Você paga um valor se você quiser a certificação. Eu não tenho certeza, mas é um conteúdo gratuito. Vai lá, faz. Sabe por que o que acontece? Sabe o que acontece? Se você não aprendeu a aprender, ou se você não está disposto a aprender, vai acontecer alguma coisa. A musiquinha vem na cabeça de vocês? Então tem a musiquinha aí? Vai acontecer isso com vocês. Tende a acontecer, né? Ou o processo ele vai ficar muito moroso, vai ser difícil. Então, aprenda a aprender. Seja para S4HANA, seja para qualquer outro tema, qualquer outro ponto. Então, é importante criar hábitos. Até recentemente, eu estou participando de um desafio chamado 30 hábitos de aprendizagem. Então, está tendo um tutor ali, o Alex Bretas, está sendo muito legal. Um
ponto que eu recomendo aqui para vocês é esse termo aqui, Commonplace Book. O que é esse Commonplace Book? É um caderno de referência, um caderno de estudos. Se vocês procurarem no Google sobre esse termo, vocês vão ver bastante conteúdo legal explicando o conceito. Então, não sei se vocês lembram, acho que no primeiro e-mail que eu enviei, na primeira live, eu falei para vocês, separem um caderno. Quando eu falo caderno, pode ser um Word, pode ser um Google Docs, um bloco de anotações. Consolidem as suas informações em um lugar. Eu tenho muita dificuldade para isso. Então, como eu estudo diversos temas, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade. Aos poucos, eu vou melhorando. Então, o ponto é, começa fazendo, e dentro do processo, vai melhorando. Vai melhorando. Você vai entendendo o que é melhor para você. E voltando aqui um pouco, adicionalmente, o que o Daniel comentou aí no chat, a questão do mapa mental. Eu uso muito mapa mental, já até compartilhei alguns mapas mentais que eu tenho de business partner ou algo do tipo. Então, mapa mental ajuda muito também. Então, mapa mental você consegue organizar de uma forma visual o seu aprendizado. Então, leia sobre mapa mental, assista um vídeo, leia um artigo, é um conteúdo, é uma forma muito eficaz de consolidar conhecimentos. Eu uso bastante também. Tá bom, Fábio. E agora que você falou isso? Então, eu falei aqui, todo esse conceito que eu trouxe para vocês, ele se aplica em qualquer coisa que vocês querem aprender. Então, lembra que eu falei, eu sou um entusiasta por educação. Eu sou um entusiasta por aprender. Então, quando eu estou aprendendo, eu me preocupo da forma que eu vou aprender aquilo. Então, dependendo do que eu for aprender, eu uso estratégias de aprendizado diferentes. Eu também me preocupo muito quando eu vou ensinar. Não somente do aspecto de didática ali, como falar, como não falar, oratória, não só isso. Mas qual que é a melhor forma de eu transmitir um conhecimento e a pessoa entender, assimilar aquilo? Lembram na live passada a questão do busão e do avião? Quando eu falei do best practice? A live retrasada, na verdade. Então, ali tem uma estratégia por trás. Tem um storytelling. É tentar fazer vocês entrarem na situação. Pegar um slide e ler é fácil. É fácil. Porém, ele tende a não ser eficaz em todos os casos. Então, tem casos, tem pessoas, tem alunos que conseguem aprender dessa maneira. Tem outras pessoas que não. Então, como que você consegue transmitir o conteúdo e fazer com que a pessoa retenha o conteúdo de uma maneira bem interessante? Então, vamos lá. Eu convidei vocês aqui para a gente falar de S4HANA, como não estudar pelo Google. Então, se você está nos primeiros passos do S4HANA, eu recomendo ir por esse caminho. Então, é um caminho que eu já trilhei, são pedras que eu já quebrei, bati a cabeça muitas vezes, até chegar em um modelo e meio que um método que eu criei assim para estudar S4HANA. E se você está pensando que você vai estudar S4HANA hoje, ponto final, não é bem assim. Então, vou dar aqui a minha visão. Então, você vai estudar S4HANA. Você pode colocar um ponto final naquele tema que você entendeu, que você se especializou. Na próxima versão do S4HANA, você vai ter que abrir um novo parágrafo. Então, criem esses livros, esses Commonplace Books por temas. Então, você quer aprender Business Partner? Crie um documento lá no seu Google Docs, no seu computador, no Word, Business Partner. Tudo o que eu sei sobre Business Partner. O que eu aprendi sobre Business Partner. Vai colocando link, vai colocando tabelas, vai colocando programas, transações, reports, APIs, CDS, vai consolidando isso. Porque aí, com o passar do tempo, você vai precisar dedicar menos tempo para estudar aquele ponto. Então, você não vai precisar focar sempre ou mais e mais e mais para estudar
Business Partner. Então aqui, vamos lá, vamos começar as dicas que eu tenho para vocês para estudar S4HANA. Então eu vou começar aqui pelo manual do carro. Quem tem aí o manual lá no console, né? O manual do carro que fala tudo, tem tudo detalhado ali. A gente nem precisa de um mecânico, porque é só ler isso daí e... Então a gente nem precisa de um mecânico. É só ler esse manual que a gente já vai conseguir arrumar todo o carro ali ou até prevenir. Então, o manual do carro, o S4HANA, nosso carro S4HANA, é o help.sap. Você está pensando aí, Fábio, mas o help é muito ruim, nunca me ajudou. Passado, ECC, um cenário de informação totalmente diferente, a internet não com o poder que ela tem hoje. E agora aqui no S4HANA, o cenário global, econômico, tecnológico que estamos vivendo, sim, eu entendo que o Help da SAP é um excelente caminho para estudar S4HANA. Qual que é o problema do Help da SAP? Tem muita informação. Então eu vou logar aqui no Help da SAP e eu vou dar umas 3, 4 dicas aqui bem interessantes para você. Então o site é esse, help.sap.com. Então já anotem aí no caderninho de vocês. Espero que vocês estejam anotando, ou no Google Docs, ou no Word. Eu vou acessar aqui agora o Help da SAP. Estou aqui agora no Help da SAP. E eu vou dar umas 2, 3 dicas principais aqui para como usar esse Help com eficácia no estudo de S4HANA. Então, primeiro ponto. Quando eu venho aqui pesquisar, se eu digitar aqui ó, S4HANA e der um Enter, meio que já me perdi. Já um pouquinho que bagunçou aqui, ó, porque tem tanta coisa. Tem tanta coisa que, poxa, o que eu estudo disso daqui? Então eu vou voltar e eu vou dar uma dica aqui do que eu faço quando eu entro aqui no Help. O que eu faço? Eu digito aqui, ó, S/4HANA. Então assim que se escreve S4HANA corretamente. Aí aqui vai aparecer esse primeiro bloco aqui, ó. Sugestão de produtos e sugestão de documentos. Acessem a sugestão de produtos o S4HANA. Se você estiver no S4HANA Cloud, acesse o S4HANA Cloud. Apesar que eu recomendo muito vocês estudarem o Cloud também, porque a gente consegue ver o que está vindo pela frente e entender muita coisa que a SAP está fazendo. Então, é importante a gente ter uma visão de S4HANA Cloud sim. Então, aqui, eu vou acessar esse produto. Percebam que aqui ele já criou um link, ó. Então, esse link eu consigo até salvar de certa forma. Aqui, primeiro ponto, eu tenho todas as versões. Então, notem o layout dessa versão aqui, que é a 1909. Eu vou mudar agora para 1809. Então, ele está carregando aqui. Ele tem o histórico das versões que a SAP dá o suporte ainda. Ele fica todo aqui. Então, ó, percebam que o layout mudou. Então, uma novidade que a SAP fez agora com a 1909, ela mudou o layout da estrutura do Help. Então, aqui, existe até um vídeo também na versão anterior de como usar esse Help. Bem interessante. Eu vou focar aqui no 1909. Vou voltar, vocês vão ver que o layout vai mudar um pouquinho. Então, aqui eu tenho documentos para descobrir o S4HANA, o que tem de novo no S4HANA, quando eu for implementar o S4HANA, para eu fazer a integração do S4HANA, usar, desenvolver. E aqui tem uma informação até sobre certificação, as Learning Journey. Então, é bem interessante. Se eu quiser, eu posso abrir tudo. Está tudo aqui classificado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, o tema que nós já conversamos é o Best Practice. Ó. Daqui tem link no Best Practice. Fábio, qual link que eu vou estudar aqui? Qual que eu não vou estudar? Vai descobrindo o que tem aqui, vai descobrindo. E com o tempo, você vai entender qual documento utilizar e qual documento não utilizar. Eu vou destacar aqui um, que é o What's New. Esse documento What's New, ele fala tudo que tem de novo nessa versão.
Então, você quer saber o que tem de novo de localização para o S4HANA, na versão 1909, seria esse documento aqui, PDF. Eu vou voltar ali agora para os slides, porque tem mais dicas, tem outros sites que eu vou navegar aqui. Enquanto isso, deixa eu ver se tem perguntas ou algo do tipo aqui. Valéria Pires. Inclusive, hoje tem Go Live do SAP HANA Cloud. Oi, Valéria. O Go Live que você fala é aquele evento da SAP, mas aquele evento virtual que vai ter, se for, não seria de S4HANA em si, né? É um evento do HANA Cloud. Aí já é um contexto mais técnico, mais de infra. Não necessariamente de S4HANA Cloud. Então é muita coisa sobre HANA, né? Então SAP HANA Cloud é uma coisa, SAP S4HANA Cloud é totalmente diferente. Então, quando a gente coloca ali o S4HANA, ele traz o contexto de RP, traz para nós que somos funcionais, ou você aí que é funcional. Acredito que o maior público aqui são os funcionais. Então, eu vou passar aqui o slide e vou falar de um outro ponto aqui que é pertinente. Best Practice Explorer. Então, é extremamente relevante, obrigatório, necessário que o consultor funcional S4HANA conheça o Best Practice Explorer. E aqui tem muita informação, é muita informação mesmo. Você vai passar dias acessando esse site aqui. Então, deixa eu abrir esse site para mostrar um pouquinho aqui para vocês o que tem de informação aqui. Aqui tem todos os processos end-to-end, entre outras coisas. Estou abrindo aqui o site, deixa eu carregar. Abriu aqui o site, eu estou logado aqui no site. Acessei o site, eu não vou logar aqui, tá? Não é necessário para esse momento. Então aqui eu vou fechar. Aqui dentro, aqui nesse site, quando eu acesso aqui o portfólio, eu vejo todos os best practices disponíveis pela SAP, que são públicos, tá bom? Tem até os best practices de Model Company. Então, para S4HANA, vocês vão acessar aqui a pasta, vamos dizer assim, S4HANA, On-Premise, e vão focar bastante aqui nesse S4HANA. Fábio, mudou alguma coisa no S4HANA? Através desses documentos é possível identificar também, porque aqui tem fluxos, tem os test scripts que a gente precisa conhecer para fazer um workshop A. Se a gente não conhecer o Best Practice, a gente vai fazer o workshop A, assim, a gente vai apanhar muito no workshop A. A gente não vai conseguir, obter a vantagem proposta ali no workshop A. Então, conhecer o Best Practice é obrigatório para o workshop A. E, claro, vai ter situações que não existem Best Practice. Aí é o planejamento da consultoria, do consultor, como lidar com esses processos, ou que são específicos do cliente, ou que não são cobertos pelo Best Practice. Então, saibam que é necessário que conhecer. E aqui, existem outros links aqui embaixo que também direcionam para informações relevantes. Então, deixa eu voltar para a apresentação. Biblioteca do Fiori. Fiori Library. Usem e abusem sem receio, sem medo de excesso. Contudo, existe alguns detalhes aqui. A melhor e a principal recomendação que eu dou quando vocês forem utilizar aqui a Fiori Library é trabalhem com filtro. Então, estou acessando aqui a Fiori Library. E se eu entrar aqui, por exemplo, em todos os aplicativos, nessa primeira opção, ele vai aparecer aqui 11.000, quase 12.000 aplicativos. Vamos supor que eu quero achar um aplicativo da MM01. Aí eu vou pesquisar. Apareceu um monte de coisa aqui e aparecem transações também. Se eu for pesquisar um aplicativo aqui da FB01, ele aparece alguns aplicativos, outros aplicativos,
E aqui ele mostra que para a nova versão do S4HANA existem até novos aplicativos. Então aqui eu fiz uma pesquisa por transação. Se você quiser achar um paralelo, legal, mas tome muito cuidado com isso, porque nem todos os aplicativos do Fiori têm, como se diz, tem um paralelo, tem um para um com as transações do SAP-GUI. Então tem aplicativos que têm uma proposta totalmente nova que não tem lá no SAP-GUI. Não tinha, uma proposta nova. Então a gente pode não achar isso e a gente acaba ficando com o olho vendado, sabe? A gente acaba virando o consultor S4HANA pirata, porque a gente vai e fica com o olho assim, ó. Então, cuidado para a gente não ficar pirata dentro do projeto. Então aqui eu vou voltar para a tela inicial. Quando você está pesquisando já direto para S4HANA, eu recomendo vir nessa terceira opção aqui, tá? Lá dentro dá para filtrar. Aqui eu tenho todos os aplicativos. Se eu entrar aqui, ele vai mostrar todos os aplicativos, mas eu quero deixar aqui alguma coisa interessante. Aplicativos para a linha de negócios. Então, por exemplo, se eu entro aqui para a linha de negócios, eu consigo filtrar os aplicativos para produção. Quais são os aplicativos para produção? Quais são os aplicativos para vendas? Então, eu já consigo pegar a minha área de atuação, minha expertise, e já ir direto. Porque se eu pesquisar aqui tudo, aqui vão vir, aqui no caso, 1.767 aplicativos, fica confuso descer aqui. É possível depois exportar essa lista também, tem uma forma de exportar, também vai te ajudar. Agora, quando eu vim aqui na linha de negócios, por exemplo, vou pegar aqui Asset Management. Aqui entra muita questão de PM também, de manutenção. Então, aqui eu consigo navegar com os aplicativos. Se eu precisar, eu consigo fazer até mais filtros aqui. Quais são os aplicativos somente para a versão 19.09? Quais aplicativos novos que tiveram mudanças? Então, usem e abusem da Fiori Library. Sabe qual é o maior segredo para vocês entenderem a Fiori Library? Usa. Vocês vão se tornar familiares. Então, a maior dica aqui é se tornem familiares com a Fiori Library. Continuando aqui. Deixa eu voltar para os slides. E tem, sim, mais slides. Então, outro ponto. Tutoriais do S4HANA. Se você conhecer Best Practices, conhecer esse site, você vai longe. O céu é o limite. Aqui, o que a SAP fez? Ela criou um documento passo a passo dos Best Practices. Então, acessando os tutoriais, por exemplo, vou acessar aqui tutorial, eu consigo até ver prints já do sistema, prints do S4HANA, que a SAP criou para auxiliar o estudo e até uma possível condução do Workshop A. Então, deixa eu abrir aqui o link, eu já vou mudar a página, abriu aqui. Então, vejam só, esse link é extremamente relevante, S4HANA, os tutoriais. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem até um tutorial para entender como usar o tutorial. Mas aqui eu vou para esse task, tutoriais. Aqui eu já tenho as áreas. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a área de finanças, parte 1. E eu vou pegar aqui esse daqui da gestão de crédito, o PD6. Então, como que é a gestão de crédito no S4HANA? Aqui tem o documento passo a passo. Então, aqui o primeiro, cadastrar o limite de crédito. Então, quando eu clico aqui nessa impressora, o que vai acontecer? Tem um PDF da SAP com print screen de como fazer o crédito. Aqui ele está mostrando a transação BP, ele acessa lá a função UKM do BP e faz o cadastro. Então, a SAP preparou isso para a gente. Então, já está aqui. Eu consigo estudar o S4HANA por aqui também. E familiarizar com os best practices. Aqui o J59, contas a receber. Então, é bem importante saber e utilizar isso daqui. E aqui ao lado, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir ele novamente. Aqui tem até um videozinho. Se eu clicar aqui nesse ícone,
ele vai abrir como se fosse um vídeo, aquele, agora chama o Enable Now, né, o produto da SAP que cria esses prints. Então aqui tem até o passo a passo de como esse processo é feito. Vai acessando, clica ali, seleciona o Business Partner, muda a versão. Então olha que interessante. Então se vocês não usaram ainda esse documento, é uma ótima fonte de estudo do S4HANA. Tem mais. Aqui eu tenho um site. Aqui, utilizem esse site quando vocês já estiverem avançado no estudo ou quando vocês tiverem um projeto, que é o conceito de extensibility. Então, a SAP, ela não está com um discurso assim, back to standard, back to standard, back to standard. Não é necessariamente isso. A SAP fala assim, deixe o seu back-end standard e faça os seus desenvolvimentos, as suas extensões, utilizando o conceito de extensibility, o INEP Extensibility ou o Side-by-Side Extensibility. E nesse site aqui tem alguns exemplos. Se eu precisar fazer um desenvolvimento no S4HANA, como que eu faço? Então aqui tem até exemplos que a SAP ela mostra para a gente. Você deve se perguntar, Fábio, mas ali está para S4HANA Cloud. Muita coisa daqui serve para o on-premise também. O que não servir vai te dar uma ideia, vai te dar uma clareza para você desenhar o processo. Para você desenhar o desenvolvimento, desenhar a extensão. Então já tem clientes no Brasil que já estão obrigando, desenhando as soluções, os desenvolvimentos, trazendo esse conceito de extensibility. Então, eu vou acessar aqui o site também e vou mostrar um exemplo para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, deixem aí no site. Então, carregou, está carregando aqui o site, deixa ele carregar que eu já vou para o outro lado ali, né? Desse lado. Quando carregar o site, eu te encontro ali do outro lado. Vai comigo? Carregou. Então vamos lá, peraí. Estou aqui no site, no Extensibility Explorer. E aqui, por exemplo, aqui eu tenho dois pontos são os conceitos, são os tipos de Extensibility. INEP Extensibility e o Side-by-Side. E aqui em cima eu tenho cenários de exemplo. Então, quando eu venho aqui em cenários de exemplo, eu consigo pesquisar como que a SAP sugere ou que ela dá cases para te fazer desenvolvimentos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo para colocar uma lógica customizada em uma BAD aqui no caso. Então, eu vou entrar aqui nesse cenário, é o cenário 312, está aqui. Aqui eu tenho diversas informações. Quando eu vou passando aqui para o lado, a SAP fala, eu tenho um campo customizado que chama projeto de SD. E nesse campo, eu quero colocar uma validação. Então, criando esse fluxo, vou pegar aqui recursos, criando esse fluxo, tem até aqui o guia de implementação desse cenário, eu vou criar uma lógica para validar se aquele valor ele está válido ou não. Então, eu não vou necessariamente ir lá na MVF45ZZ e fazer a minha lógica lá. Esse não seria o recomendado, não seria até mesmo o correto, dependendo do cenário que você está. Então, aqui eu tenho o que eu preciso fazer, adicionar o campo, e depois aqui eu preciso fazer a validação desse campo utilizando essa estrutura que a SAP sugere. Então, aqui tem toda a parte aqui, de implementar, de fazer o passo a passo. Então, assim, a documentação tem muito aqui, Tem até um exemplo de código aqui, a BAD que utiliza. Assim, o problema é que o help da SAP também tem muita documentação, então a gente precisa explorar e conhecer esses pontos para que a gente consiga aprender de certa forma. E eu entendo que o consultor SAP, ele vai muito que precisar dessa habilidade de aprender a aprender.
ser ali, de certa forma, autodidata. Você foi para um projeto e deu uma solução na versão 18.09 do S/4HANA, se você for para outro cliente, para outro projeto, com uma outra versão, pode ser que não seja mais preciso aquele gap, aquele desenvolvimento, ou pode ser que você tenha que fazer de uma maneira diferente. E dando exemplo, pode ser que a SAP já até atendeu de forma standard. Isso aconteceu comigo. No último projeto que eu participei, foi desenvolvido o workflow para a ordem de vendas, na 18.09. Na 19.09, que a SAP fez, ela entregou o workflow flexível para a ordem de vendas. Então, não é aquela questão de status na ordem de vendas. Então, assim, a gente vai precisar, com o tempo, sempre estar perto dessas informações da SAP. Então, eu considero que não é uma opção. É algo que vai ser cada vez mais obrigatório. A gente vai chegar para as entrevistas, a gente já vai chegar a ter que ter o conhecimento ali do assunto. Eu vou falar um pouquinho o que é necessariamente ter o conhecimento do assunto. O último ponto aqui, o último site, que é um dos temas que eu estudei mais até ultimamente, preciso até fazer alguns vídeos desse tema para o pessoal, que é o SAP API. Então, a SAP está criando as APIs, tem o site aqui, o API Hub, deixa eu acessar. Então, assim, para eu fazer um desenvolvimento, dependendo do landscape do meu cliente, utilizar uma BAP, utilizar um reporte até que seja standard, pode não ser o melhor caminho. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a API Business Partner. Business Partner. Só ver. Daqui, ó. Essa A2X. Então, eu tenho essa API que ela poderia ser utilizada em algum cenário. Então, aqui eu tenho todas as dados, vamos dizer, nela. E aqui tudo o que ela faz. Aqui ela busca as informações do BP, aqui ela faz um post, aqui ela deleta. Então, eu tenho informações e novas abordagens para fazer desenvolvimentos e extensões no S/4HANA. Fábio, é obrigatório utilizar isso? Muita coisa antiga do ECC é possível fazer ainda no S/4HANA, porém saibam que quando a gente faz isso no S/4HANA, a conta para o cliente vai chegar lá na frente. E as consultorias cada vez mais vão pedir ali que os profissionais já conheçam isso. Na minha visão, nós não temos o tempo suficiente para estudar durante o projeto, para começar do zero, sabe? Para começar a jornada naquele tema. A gente já precisa ter uma noção, ter um direcionamento para isso. Então, voltando aqui. Aí aqui eu trouxe um tema aqui sobre aprender. Eu peço aí para vocês, né? Se vocês aprenderam alguma coisa, o que vocês aprenderam aqui, ensinem para alguém. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma curva de... Isso aqui é eu encontrei até hoje esse gráfico. É um gráfico meio de aprendizagem. Então, quando eu aprendo algo, ele vai caindo em esquecimento, de certa forma. Aí, quando eu dedico uma estratégia, melhoria para aprender isso, e eu ensino alguém, eu aprendo mais. Então, pega um ponto do que você aprendeu aqui hoje, ensina um colega de trabalho, vamos passar esse conhecimento adiante, porque todo mundo aprende. E o último slide aqui, sobre aprender ainda, tem esses 4 quadrantes aqui, né? Onde eu sou inconsciente, consciente, aqui ele trouxe o termo incompetente ou competente. Então, por exemplo, quando eu não conheço nada, eu não sei de algo novo, eu estou inconsciente. Pode ser que algum tema aqui para vocês não conheciam, vocês passaram do nível de inconsciente, incompetente, para consciente, incompetente. Esse incompetente é muito pesado, mas estou traduzindo aqui. Então, vocês sabem. Então, vocês vão estudar para que vocês pratiquem para chegar nesse cenário aqui, para vocês estarem conscientes e competentes nesse cenário. E quando vocês estiverem competentes e inconscientes, é a questão que vocês já estão na experiência. Então, é um ciclo. Isso daqui, mais ou menos, tem uma certa ligação, sim, com Só Sei Que Nada Sei, lá do... Só Sei Que Nada Sei, eu esqueci. Então, deixa eu voltar aqui. Eu espero que o conteúdo de hoje ajude vocês, não somente a estudar S/4HANA, mas a estudar
outras coisas também. Esse link aqui eu vou passar para todos que estão cadastrados lá no desam.com.br/lives. Aí eu envio esses links e o material depois é consolidado que eu estou enviando lá por live. Pessoal, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Amanhã estamos juntos aqui para falar mais de S4HANA.